Sejam muito bem-vindos. A gente inicia agora o podcast da Beolar e nessa primeira temporada a gente traz os bastidores que estão por trás de uma obra milionária. Uma obra que muitas vezes encanta pela estética, mas que vai muito além disso. São decisões, são processos, métodos e principalmente toda a orquestra para fazer o belo acontecer. Eu sou Carol Garcia, diretora da Beolar, e hoje eu trago aqui para conversar conosco sobre esse assunto o Guilherme Vargas, CEO da House Construções Personalizadas, formado pela Universidade FUMEC, pós-graduado em Gestão de Projetos pela Fundação do Cabral. Vargas é o cofundador e CEO da House Construções, uma empresa de 10 anos de experiência no mercado AAA e atuando em projetos residenciais comerciais em Minas, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Vargas. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, né, receber esse convite para falar um pouquinho desse mercado, falar um pouquinho sobre esse assunto que é engenharia, construção, principalmente mercado de alto padrão, obras, né, de alto padrão, projetos diferenciados, né, arquitetura diferenciada. É isso que motiva a gente, que deixa a gente, né, faz a gente acordar todo dia com vontade de querer fazer projetos novos. E a gente fica muito feliz quando recebe um convite dele de falar de um assunto que a gente, né, respira todo dia. E tudo isso começou no nosso encontro que a gente teve lá no Mastermind de Obras Milionárias, onde teve um painel com as 4 principais construtoras de BH que têm atuado nesse nicho, que é um nicho que a gente está percebendo aí que tem se intensificado nos últimos 2 anos, que são obras de porte milionário, né? Digamos assim. E você participou desse painel, de lá desdobrou muitos assuntos aí em comum e muitos interesses da gente subir a régua do mercado, né? O Mastermind de Obras Milionárias, ele foi criado, é um grupo que foi criado para a gente subir a régua realmente do mercado. Como que você viu a participação? Como foi participar do Mastermind? Foi sensacional, foi muito legal, assim. Primeiramente, porque a gente estava no meio de, obviamente, construtores, né, que atuam no mercado, mas também de fornecedores que fazem parte desse mercado, tinha arquitetos também. Eu acho que esses 3 pilares são fundamentais para a nossa entrega, né, a gente como empresário, como construtor, porque até falo muito assim, a gente tem, nós como os construtores de alto padrão, a gente na verdade a gente não é prestador de serviço, a gente vende uma experiência. E para essa experiência ser realmente boa, que normalmente, né, historicamente, uma experiência de construção de casa não é boa, né? Você vê pessoas falando muito mais pessoas falando ruim do que bem, assim, enfim. Então a gente tem que mudar um pouco o cenário e preocupa em mudar isso. E para isso, né, acontecer, para a gente ter essa entrega de fato de uma obra de qualidade, que o cliente, né, receba o seu imóvel de fato e fique satisfeito com aquela obra, precisa mesmo de ter, né, uma arquitetura bem alinhada com a engenharia e esses dois, né, engenharia e arquitetura, muito bem alinhado com o fornecedor. Porque sem projeto a gente não constrói casa e sem fornecedor também a gente não constrói casa. Então, não só o projeto tem que ser de altíssima qualidade, quanto a construção e execução de altíssima qualidade, mas o fornecedor, aí, enfim, logística, não só material, mas também quem vai nos fornecer, quem vai nos entregar, né, enfim, a logística de fornecimento dentro do fornecedor tem que ser também muito boa, tem que ser o ideal para a gente conseguir cumprir com tudo que a gente assinou ali com o cliente, né? É uma trilogia muito importante que tem que ser muito bem orquestrada. E, adicionada a essa trilogia, ainda tem um cliente, né? Que é um cliente deste porte de obra, um cliente super exigente, super informado, decidido e que requer aí um alto nível de prestação de serviço. E a House, ela tem na sua essência a experiência, né? Vocês trazem muito isso.
Uma construtora que não é apenas construir a obra, é a experiência na jornada do cliente durante a obra. Me conta aí sobre a House, como vocês fazem para gerar essa experiência para o cliente, para ter essa satisfação final. Como que é o bastidor aí da House nesse processo? O que a gente preocupa inicialmente é com a comunicação. Então, assim, a gente está sempre muito próximo do cliente, porque é o seguinte, a gente sabe que não existe obra perfeita e nunca vai existir. Principalmente no Brasil, que a gente tem, né, o coeficiente ali, mão de obra, que né, a gente consegue prever nada. Então, assim, só que a gente tem que passar tranquilidade e confiança e também sendo muito transparente nesse sentido, assim, cliente, desde o primeiro momento, assim, eu faço questão de falar com todo mundo. Não existe obra perfeita. O que a gente faz aqui é identificar os problemas com antecedência, traçar o plano de ação e te apresentar a solução. E essa decisão vai ser tomada em conjunto, né? Então, assim, mesmo porque esses clientes normalmente são empresários, né? São pessoas que, né, no seu dia a dia, eles estão sempre muito atarefados, então também não tem muito tempo a perder. Então, a gente preocupa muito com a comunicação, transparência, comunicação e também em ficar próximo e também não trazer problema, trazer a solução. E falando um pouquinho dessa experiência, eu até gosto de falar muito que na verdade, a gente tem 2 clientes durante um projeto. Eu tenho um cliente que é, de fato, o dono da obra, o dono do projeto, o dono da casa, e também tem um arquiteto. Então, assim, por que o meu cliente também é arquiteto? Porque o arquiteto que vai ser responsável por me passar as informações que eu preciso, enfim, definições de acabamento, memorial descritivo, detalhamentos, para eu conseguir executar a obra. Então, essa relação também tem que ser muito, muito bem estabelecida, muito transparente, e a gente também entende e compreende que a perfeição também não existe, da gente né, ter essa conversa, bater essa bola para a gente conseguir executar a obra seguindo o prazo planejado e o custo planejado. Então, a gente preocupa principalmente com comunicação né, e posteriormente com essa história de a gente sempre procurar trazer a solução e não trazer problema, né? E essa visão que você trouxe foi uma visão muito interessante, de tratar o arquiteto como cliente. Porque, de fato, você tem 2 clientes. E me fala mais sobre isso, porque realmente é um diferencial que eu percebo aí na House, de trazer o arquiteto para dentro da mesa e tratá-lo como cliente. Isso, com certeza, se desdobra na excelência da experiência que o seu cliente, de fato, o dono da obra, vai passar. Fala um pouquinho dessa relação. Assim, de uma obra, uma casa, né, uma casa construída por uma casa bem construída, uma obra de um bom padrão para uma obra de altíssimo padrão, é extremamente diferente, assim, porque é o seguinte, para uma obra ser de altíssimo padrão, primeiramente você ser fidedigno ao projeto. E, historicamente, a engenharia busca até, não é historicamente daquele atrito, né, de engenharia com arquitetura, que a engenharia busca talvez simplificar algumas coisas e deixa um pouco de lado o que foi projetado, que foi previsto, que foi inclusive vislumbrado, né, que foi vendido para o cliente. A viagem do arquiteto. Exatamente. Né? Muitas das vezes considerado assim, e que, na verdade, é muito além disso, né? É o que vai trazer. Exatamente. Então, o padrão sim, da obra. São os desafios que a gente gosta disso e eu acho que isso que faz o diferencial na entrega, na prestação de serviço. Então, assim, você não é simplesmente ver uma dificuldade de projeto e virar e falar assim, cara, está muito difícil, pode dar algum problema, então vou convencer o meu cliente a fazer de uma outra forma. Mas aí você não seguiu o projeto, você não vai construir o que de fato, inclusive, foi vendido pelo arquiteto para o cliente, né? Nas primeiras conversas, nos primeiros briefings, enfim, nas imagens, né? No 3D, normalmente, que a turma enxerga melhor o que de fato vai ser
projetado. Então, construindo esse raciocínio do que é uma obra milionária e como que você atua numa construção de uma obra milionária que é diferente de uma obra padrão, de alto padrão, a gente pode trazer isso como um elemento fundamental, né? Perfeito. Trazer o arquiteto como protagonista, porque ele é o protagonista da idealização. Perfeito. E eu vejo isso como realmente um diferencial. E é onde que a gente pode também subir a régua das construtoras para enxergar o arquiteto dessa maneira. A gente tem que preocupar também em resolver os problemas do arquiteto, não só do cliente. Então, se tem um vão super desafiador, se tem um detalhe construtivo super desafiador, cara, vamos buscar solução, porque engenharia consegue solucionar tudo para aquilo acontecer. Tudo pode, né? Exatamente. O que é a pergunta é quanto custa, mas tudo é possível, Perfeito, né? Então, a partir do exatamente. momento que você, como construtora, se posiciona como eu consigo trazer a solução e te apresentar o quanto custa, exatamente, você já se posiciona de uma outra forma diferenciada no mercado. Então, esse é um ponto aí que eu enxergo isso da House mesmo, pelas relações aí que a gente tem oportunidade de vivenciar, né? Que eu estou aqui na cadeia de fornecedores da House. Então, um outro braço, né? A obra, ela tem, como a gente disse muito bem, definiu muito perfeitamente, é uma tríplice ali que você tem que administrar. O cliente, o arquiteto, o projeto, que aí a gente já trouxe ele para o status que ele é o protagonista. Tudo nasce a partir da idealização dele. Temos que ter uma excelente construtora, porque não adianta nada a gente ter um excelente projeto sem uma construtora que vai conseguir executar, que vai pôr objeções para realizar aquele sonho do cliente, que partiu de um sonho, né, do cliente, que é a pessoa que está no centro de tudo. E temos a cadeia de fornecedores, que também não adianta nada ter um excelente projeto com uma excelente construtora e seu fornecedor chegar e não te entregar no prazo, não te entregar o produto com a qualidade contratada. Ele entra naquela história da experiência, assim, né? Como isso atrapalha, né? Como um mau fornecedor atrapalha a cadeia de experiência que a House tanto preza. Isso, sem dúvida, atrapalha demais. Como você bem disse, né? Assim, se eu não conseguir... né, eu fiz o meu trabalho de casa, fiz o meu para casa, conseguir ali junto com o arquiteto e junto com o cliente, obviamente, que a gente conseguisse as definições, né? Enfim, no momento que eu precisava para ter tempo para cotar, para, né? Enfim, apresentar ao cliente essa cotação, para contratar o serviço, fazer as compras dos materiais né, a terceira etapa, que é o fornecimento, que é a entrega, que está com o fornecedor, que a gente optou, que a gente decidiu, e ele não cumpre isso, aí eu volto lá no início, porque assim, aí eu não vou conseguir cumprir o meu prazo, aí a própria arquiteta questiona, cara, mas por que você me encheu tanto o saco para a gente agilizar essas definições? E o cliente, pô, mas você combinou isso comigo, então tem que ser muito bem alinhado, assim, né? Então a gente preocupa muito. Aí tem essa relação com o arquiteto de ter as definições com o máximo de antecedência possível. Assim. Eu sou um cara que eu gosto de falar com todo mundo. Assim. Normalmente, quando a gente vai, né, tem as reuniões com os clientes, as pessoas já chegam na reunião realmente muito ansiosas, né, porque recebeu aquele projeto maravilhoso e quer mudar no dia seguinte. Conta pra gente, voltando ao início aí, como que é que o cliente chega em você e como que vocês conduzem essa organização primária, que é outro ponto que eu enxergo também de muito diferencial que a House faz, que é orquestrar todas essas interfaces que uma obra tem de uma forma antecipada e primorosa, prezando a qualidade final da entrega e a experiência, né? Então, como que você conduz isso? Resume aí esse processo de inicial com o cliente, a conversa inicial e as etapas aí que tem que seguir. Tá. Então, grande parte dos clientes que chegam até a gente, talvez ali em torno de 60%, 70%, são pessoas que a primeira experiência de construção é
é conosco. Normalmente são pessoas que vivem, né, moram em apartamentos e têm um sonho e vão mudar para casas. Então, essas pessoas, elas não têm conhecimento algum, né? Já não teriam porque não atuam no mercado, mas também, como a primeira vez, não sabem o que é construir, não tem noção do que precisa para construir. Então, normalmente, essas pessoas, elas chegam com um projeto arquitetônico maravilhoso e parte da entrega, né, dos arquitetos no primeiro momento, não só o projeto, também são as imagens 3D, até para eles entenderem, né, para quem não tem conhecimento, que, enfim, até para a gente às vezes fica um pouco complicado, mas assim, para quem não tem contato nenhum com construção, com o mercado, para enxergar o que eles, né, compraram, como que o projeto vai ficar, e senta com a gente, eu quero começar. Falei, tá, peraí, vamos lá. Chega num altíssimo nível de ansiedade. Altíssimo, altíssimo. Então, assim, o meu papel é trazer um pouco para a realidade assim, do mercado. Falar, ó, calma, estou entendendo, mas vamos lá. Primeiro momento agora, a parte de projeto, projetar, planejamento, gestão, que é a parte que a gente está gastando papel. E o papel é o mais barato da história toda. A partir do momento que você entra para a obra e você começa a gastar aço, concreto, tijolo, aí eu mudo o jogo, aí os valores são muito altos. E qualquer retrabalho, né, qualquer prazo que é perdido em função de uma falta de definição, né, em função de um projeto mal feito, mal compatibilizado, isso é um custo altíssimo para o cliente. E a gente, como construtor, mesmo trabalhando no regime de administração, para a gente não é interessante. Porque a partir do momento que eu sou contratado, eu preocupo com a entrega, eu preocupo com a experiência. Então, assim, quando começam as modificações, é o pior cenário possível. Né, assim, eu até o nosso regime de administração, de contratação, a gente preocupa muito em estabelecer uma remuneração, porque eu falo ao cliente, o negócio é o seguinte, agora a minha preocupação é entregar. Eu quero tirar daquela equação, da nossa conversa, aquela história assim, se a obra ficar mais longa, ficar mais cara, é melhor para a construtora. Eu quero tirar isso, para trazer o cara para o meu lado, para ele entender que meu objetivo é o mesmo que o seu. É entregar o seu projeto, porque eu sei que entregando o seu projeto no prazo, no custo previsto e no prazo previsto, você vai garantir a experiência dele. Você vai ficar extremamente satisfeito, vai me indicar para outras pessoas. Né? A gente tem um exemplo, a gente atendeu um cliente e hoje em dia a gente está na família desse cliente, porque assim, a preocupação de fato é essa. Então, como para mim é muito claro isso, a minha função nesse primeiro momento é ser transparente, falar, ó, é hora agora de projetar, de gastar com projeto, independente se você vai atrasar 1, 2, 3, 4, 5 meses no início da sua obra. Mas isso aí você vai ganhar lá na frente, não só de custo, mas prazo. E aí a minha experiência começa a acontecer nesse momento. E nesse primeiro momento, inclusive, até falar, ó, cara, eu estou aqui para te ajudar, você não precisa nem de me remunerar, para te ajudar a construir todos esses processos, todas essas definições, esses projetos, porque eu sei que eu vou ser muito beneficiado lá na frente, né? Então, a preocupação inicial é a gente, cara, vem cá, vamos pensar em projeto. Aí, nesse momento, a gente também traz arquitetura para a mesa, para conversar. Nesses 10 anos, a gente tem um know-how muito legal, muito interessante, não só de projetos, mas também de detalhamentos. Então, assim, o que acontece também é que, às vezes, o arquiteto é tão inovador assim, né, projeta coisas tão incríveis que, às vezes, nem ele sabe como executar. Então, nesse momento, é legal a gente, com o nosso know-how, falar, ó, isso acho que pode ser dessa maneira, usando isso, fazia assim, assim, assado. E aí a gente vai construindo, junto com a arquitetura, também esse projeto executivo. Então, você pega o cliente, tudo originou do cliente. A demanda, o sonho, ele contratou o escritório de arquitetura e aí chega na construtora. Isso. Chegou na construtora, você alinha expectativa, contém a ansiedade e traz o arquiteto para a mesa para conversar. Perfeito. Então, aí eu já vejo o grande diferencial, né? Que é trazer o arquiteto para dentro do jogo, porque ele é peça fundamental. E aí entra a cadeia do fornecedor. Onde que o fornecedor entra aí? Eu, enquanto Bellar, sou fornecedora de acabamentos, investimentos, louças, metais, eletrodomésticos.
Então, como que o fornecedor tenha papel fundamental aí para o processo todo acontecer em harmonia, para chegar no final, objetivo cumprido, prazo, obra entrega no prazo e no custo. Perfeito. Então, aí, né, resolvendo a situação toda, inicial, focando em projeto, né, trazendo todo mundo para a mesa, a gente, né, enfim, assinando, dando tudo certo, começa a execução. E aí, nos primeiros, né, momento de mobilização assim, de obra, que a gente, de fato, não está executando obra mesmo, né, a gente está preocupando ali com os barracão de obra, enfim, canteiro, enfim. A gente começa a conversar e provocar as definições sobre memorial descritivo. E aí a gente preocupa muito em estabelecer datas limites para a gente ter um prazo que a gente entende né, enfim, que é possível da gente conseguir cotar, porque se eu contratualmente tenho que apresentar pelo menos 3 cotações para os clientes. Então, sim, a gente tem que cotar, a gente tem que apresentar essas cotações. Obviamente, durante esse processo, a gente, porque como a gente conversou anteriormente, né, como são esses 3 pilares e o fornecimento é fundamental para dar certo, a gente também indica quais fornecedores que a gente acha que vai atender, tanto prazo, custo, qualidade. Você tem que prezar pelo dinheiro do cliente, cuidar do dinheiro dele, então você tem que cotar e negociar por ele. Perfeito. Mas também você tem que garantir que não é só preço, né? Não é só preço. É fornecimento, o barato pode logística. sair caro. Então, é o fornecimento, é toda a cadeia do fornecedor. Não é a cadeia do fornecedor. Além de preço, tem prazo, logística e confiabilidade. Isso. E a qualidade também do material, porque a gente tem que pensar no pós-obra. No pós-obra. Porque isso. Porque a responsabilidade também sua e também está atrelada à experiência do cliente. Com certeza. Então, assim, minha relação com o cliente não termina no dia que eu entrego a obra. Né, o Código Civil são 5 anos de garantia, mas eu vendo experiência. Então, assim, meu cliente, você tem garantia vitalícia comigo. Como é que eu não vou... Essa pessoa que, né, acreditou na gente, no nosso trabalho, né, investiu uma fortuna numa casa maravilhosa. Como é que eu falo com ele? Daqui 5 anos, acabou. Não existe isso. Então, assim, adorei essa mentalidade. Garantia vitalícia. Isso eu nunca ouvi. Não, a e gente faz questão. todo sentido perante a área de atuação. Com e certeza. se falando de obras milionárias, você não quer abandonar o cliente após 5 anos, agora a bomba é sua. Exatamente, não existe Toda a diferença na mentalidade do jogo. E então, como eu preocupo muito com pós-obra e com certeza grande parte da nossa receita, ela acaba, né, a gente acaba gastando, não grande parte, obviamente, mas assim, o que vai diferenciar se de fato a gente teve um lucro legal naquela obra é o pós-obra, então tem que preocupar com a cadeia, eu tenho que preocupar, obviamente, com os processos, qualidade e também fornecimento. Então, a qualidade do fornecedor e dos materiais é fundamental para eu não ter problema lá na frente e talvez vir algum problema grande que eu tenha que, né, ter um gasto grande de pós-obra e todo aquele lucro que eu tive daquela obra ir para o espaço. E para você, é muito além do custo disso? Porque o custo, óbvio, impacta na sua lucratividade. Mas eu entendo também que o pós-obra é muito além disso. É porque o cliente quer deixar um cliente irritado, é você ter um pós-obra na obra, né? Não interessa se você vai pagar por ele, se você vai resolver. Agora, o impacto disso na vida do cliente também é um pilar importante para a assim, house. Com certeza, mas assim, pós-obra ele vai ter. Não tem jeito. Até porque, até voltando um pouquinho, aquela história do cliente, que é um cliente normalmente que tem a primeira obra, ele normalmente vive num prédio, num apartamento, é um apartamento, né, que muito bom mas, na verdade, a área de lazer está num prédio, num pilotis, então, e ele não entende que no momento que ele tiver a casa dele, ele vai ter o apartamento e a área de lazer na casa dele. E ele vai ser responsável por aqueles, né, enfim, todos aqueles ambientes e pela manutenção de tudo aquilo. Então, assim, são diversos sistemas que, obviamente, a gente tem um cuidado de entregar um manual do proprietário com todas as informações e também até treinar. Normalmente, a gente
a gente indica até, enfim, pessoas para, né, para o cliente contratar para fazer a manutenção da casa. E a gente... esse cliente que não tem... Então, assim, ele confunde muitas vezes pós-obra com manutenção. Só que eu não viro e falo, eu não sou a pessoa que vira... Cara, é manutenção, não é pós-obra. Eu vou lá, vou entender e falo, ó, isso aqui é manutenção, faz assim, assim, assado, tá não sei o quê. A preocupação nossa é resolver o problema. Sim. Porque o que eu estou pensando é lá na frente. Essa pessoa me enxergar como uma grande construtora e me indicar. E assim, e pós-obra, ele acontece, não tem jeito. Ele vai acontecer. Vai acontecer. Mas, e você trouxe que 3 pilares aqui, que eu até anotei, que eu achei muito interessante, da House, né? De como a House enxerga a tratativa com o cliente. Transparência, comunicação e trazer solução. Então, isso, como você respira isso, acontece um pós-obra, você já trata com transparência para o cliente. O importante é resolver. Resolve. Pós-obra vai acontecer, eu vou resolver. E depois eu vou preocupar na parte financeira. Se é culpa minha, se não é culpa minha, se eu vou no fornecedor X, Y, Z. O importante é resolver e deixar o cliente satisfeito. Independente do problema que teve, a consultora foi séria e resolveu para mim. O problema vai acontecer, a gente não existe a obra perfeita. Sim. Então, falar que, não existe quem não tem pós-obra. Penso exatamente igual a você. Problemas acontecem. Na cadeia de fornecimento também, problemas vão acontecer. Não existe uma obra sem problemas, né? Por isso que a gente tem que estar como uma boa construtora que saiba administrar e tenha seriedade no assunto. Assim como na cadeia também problemas acontecem, o importante é a gente resolver, Mas né? eu vou vou puxar um pouco o saco da Beolar, porque eu tive recentemente uma situação que a gente comprou um material da Beolar, obviamente vendeu de um fabricante, o material não veio ideal. A gente comunicou com a Beolar, assim, isso talvez eu não tenha falado com você ainda, mas assim, prontamente, não está ideal, não está legal, já foi direto no fabricante e resolveu o problema. Sim. Assim, resolveu o problema, inclusive até imagine, assim, quando teve o problema, eu pensei, não, mas enfim, era um material de revestimento, vai demorar, e foi rápido, assim, eu consegui resolver o problema antes do cliente mudar. Então, assim, até eu lembrei aqui, achei importante comentar que, de fato, a Beolar fez o trabalho que eu fiz. Então, minha equipe está trabalhando direitinho, resolver, não chegou à minha situação, de parabéns. Isso é um bom indicador. Mas é o que a gente preza mesmo. A gente tem que estar junto. E quanto mais junto com construtora e com arquiteto a gente está, mais a gente consegue resolver as situações que acontecem de forma a não impactar o cliente. Porque o ideal é o cliente nem ficar sabendo. Igual eu nem fiquei sabendo que aconteceu esse pós-venda. É o ideal também, entendo que para o seu cliente, ele nem ficar sabendo dos BOs que aconteceram durante a obra. O que eu achei legal é que a mentalidade foi bem parecida com a gente, assim. Ó, eu resolvi depois, enfim, eu vou olhar com a indústria, mas o meu cliente está resolvido, está atendido. Enfim, o problema ele acontece, mas eu tratei o problema, né? Não coloquei o problema debaixo, né? Dentro da gaveta, debaixo do braço, eu resolvi. E depois disso aí eu olho. Mas eu achei interessante. Não, e nessa conversa estou percebendo que a gente tem muito mais em comum do que já tínhamos chegado, mas assim, meus valores são compacto dos mesmos valores. O cliente está no centro, a gente está fazendo tudo para ele, o arquiteto está na minha cadeia. E preocupado com a experiência. Eu acho que a experiência é fundamental. Eu acho que a gente começa a ser diferente, aumentar a régua, passar para outro nível, depois que isso fica claro na nossa cabeça, que a gente preocupar com a experiência do nosso cliente, experiência inclusive do nosso fornecedor também. Então, não é basicamente prestação de serviço, não. Eu sou experiência. A minha competição vai ser com marcas, enfim, de luxo, assim. A experiência que eles vendem, eu quero vender também. A preocupação é essa. A nossa preocupação também é essa. O cliente estar ali vivendo a obra, que é uma coisa tão sonhada, tão desejada, a casa nova, de uma maneira leve, fluida e prazerosa. É transformar como que eu posso. A minha busca incansável é como eu posso transformar essa etapa, que é uma etapa pesada.
Uma etapa de obra é uma Com etapa certeza. pesada, onde envolve um gasto de energia financeira, de mental É, e muito alto. Então, isso, é. quanto mais leve a gente conseguir transformar esse processo para o cliente, é um indicador que eu estou no caminho certo. Para isso, a gente ter boas construtoras juntos, bons arquitetos juntos e também ter essa transparência de comunicação com o cliente é essencial. Mas eu queria, para encerrar, que você trouxesse para mim. Você tem uma experiência, a House tem uma experiência aí muito que eu vejo o caminho aí, né? São 10 anos aí, boa parte deles a Beolar tá junto e acompanhar esse sucesso que vocês estão construindo. Obrigado. E eu vejo muito do atendimento que vocês têm com 2 escritórios de arquitetura muito referências nacional, que é o Bernardes e o Jacobsen, que trouxe também esse olhar, subiu a régua do seu olhar, né? Me conta como que foi inicialmente, qual foi o impacto de um primeiro atendimento desse escritório nos processos da House. Foi assim, interessante. Assim, primeiro contato que a gente teve foi com a Jacobsen, deve ter mais ou menos uns 7, 8 anos atrás. Acho que foi isso mesmo. Foi 7 anos atrás. E, enfim, até eu acho que esse contato aí fez a gente, de fato, né, encurtar um pouco nossa caminhada, assim, fazer muita coisa que a gente fez em menos tempo, assim, né? Enfim, eu acho que talvez empresas desse segmento demoram um pouco mais para ganhar essa maturidade, esse conhecimento, know-how. Eu acho que a gente teve aí, a gente é muito grato até pelo cliente por ter acreditado na gente. Mas a gente é muito transparente, tranquilo em dizer que eu acho que a gente teve teve sorte, mas também soube aproveitar o momento para a gente conquistar tudo que a gente tem conquistado. Então é interessante que esse primeiro contato, até o engenheiro da obra hoje em dia, ele é nosso superintendente de engenharia, porque todo o conhecimento que ele, né, teve naquela obra, todo o contato com aquele nível de projeto, nível de detalhamento que a gente não tinha tido antes, eu falei, cara, você tem que ir para a empresa, todo mundo tem que saber disso, a gente tem que utilizar isso, enfim, para tudo que a gente for fazer. E aí foi interessante que a primeira reunião que a gente teve no escritório da Jacobsen, a gente, né, teve reunião e tal, aí a gente saiu assim, aí esse, né, superintendente, o engenheiro Caetano, a gente chegou na rua, ele deu uma respirada, nossa senhora, tô perdido. Eu falei, calma, vai dar certo, vamos chegar. Eu tenho muito esse perfil de querer enxergar sempre o copo meio cheio. Você tem que entender que é desafiador, mas tudo está no papel. Que eu acho que esse que é o diferencial do escritório desse padrão, é que eu acho que obviamente envolve know-how, conhecimento, mas está tudo no papel. E a preocupação é de ter as definições antes de começar o projeto. Então, assim, você tem um período pré-obra, que eles chamam, que é longo também, assim, talvez tão longo quanto uma obra, porque eles se preocupam muito com a qualidade da informação, a qualidade do projeto executivo, para quando passar para a construtora aqui, ó, é desafiador, é difícil, mas está tudo aqui. É só você seguir isso aqui. Obviamente vai ter dúvidas, vem para cá, mas segue mais ou menos isso aqui, porque eu tenho meio caminho andado. Então, acho que foi muito legal, assim, a gente teve esse contato, a gente teve contato com esse nível de detalhamento de projeto, de nível de projeto executivo, e isso foi super enriquecedor assim, para a gente, e também interessante que faz a gente pensar e também auxiliar outros arquitetos que talvez não teve contato, não tem contato enfim, com esse tipo de projeto, de auxiliar até no desenvolvimento do projeto executivo ali. Então, teve muitos projetos posteriores de arquitetos que, né, estão em outros momentos de carreira, né, estão começando, estão menores, que a gente chegou com aquela coisa maravilhosa. Cara, a casa é isso aqui. Eu falei, então tá, vamos fazer? Ó, eu já fiz assim, assado, já fiz isso, tem esse fornecedor. E construir com esse arquiteto
uma forma legal de executar aquele projeto. Então, a partir dessa experiência que você teve, você conseguiu também multiplicar isso no mercado Isso. local, utilizar isso para trazer melhoria para o nosso mercado. Sim, eu acredito que sim, né? Obviamente, não tive a oportunidade de conversar com todos os arquitetos, mas a minha vontade seria, mas de pensar, de mudar um pouco a mentalidade do seguinte, gente, nossa entrega, ela só vai ser ideal e legal e vai trazer, né? Vai ser do jeito que a gente quer, se eu perder um tempo com o projeto. E eu tenho que passar isso para o cliente, porque o cliente não sabe disso. A gente sabe. Então, talvez se preocupar com essa parte de projeto inicial, de elaboração, enfim, às vezes fica muito a cargo da construtora, deixa eu passar essa informação, de tentar auxiliar, mas talvez a arquitetura preocupar, ó, meu projeto aqui basta esse aqui, mas eu preciso de fazer um executivo e eu preciso contratar esse projeto, porque eu tenho que definir isso. E antes disso, não começa. Vamos aqui, vamos trabalhar junto aqui. E obviamente, isso custa, né? Projeto custa, enfim, horas de gente trabalhando custa, mas se você conseguir vender essa ideia para um cliente que está disposto a gastar 10, 20, 30, 40, 50 milhões numa casa, ele vai comprar. Então, acho que é basicamente mudar um pouquinho isso. Mentalidade, exatamente. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a gente teve esse primeiro contato, eu acho que muita gente aqui já preocupava com isso no passado, obviamente, continua preocupando, mais gente está preocupando mais com isso, não mais arquitetos estão preocupando mais. Eu acho que é um caminho sem volta. Assim, acho que a turma vai começar a entender isso e vai começar a preocupar muito mais com isso. Porque essa preocupação inicial vai impactar, inclusive, na decoração. Porque o layout vai ser executado da maneira que foi projetado ali, né, arquitetonicamente, e não vai impactar na decoração. A pessoa não vai ter que, talvez, mexer num sofá, por exemplo, numa poltrona, porque o espaço não ficou o que ela queria que fosse, ficou um pouco menor. Teve um problema de uma espala, por exemplo, que atrapalhou um quadro, que ele ia pregar no quadro, na parede. Então, acho que é aquela coisa, inicialmente preocupar com isso. Faz todo sentido na busca que eu estou, enquanto diretora da Beolar, de trazer essa educação mesmo do processo. Ver o que a gente vê de melhor num processo, seja num processo de fornecimento, seja num processo de consultoria, seja num processo de projeto de arquitetura. O que a gente está vendo que está acontecendo de bom e que tem agregado valor para o cliente. A minha missão é disseminar isso mesmo. Entre o meio... meu maior relacionamento é com a arquitetura. A construtora também é um elo importante na minha cadeia. Mas a arquitetura, ela vem em primeiro plano, assim, né? Na questão da especificação do material. Uhum. E tudo que eu puder fazer para contribuir, para levar mais conhecimento e para transformar a jornada do cliente, trazer mais leveza para a jornada dele, é o que eu estou empenhada em fazer. Yeah. Por isso que a gente trouxe aqui a ideia de trazer esse podcast para levantar essas questões e compartilhar este conhecimento. E te agradeço muito a participação, ter aceitado o convite. Queria entender, no final aqui, para encerrar entendendo, né? Você trouxe que o seu... Tem dois aspectos fundamentais de sensibilidade numa obra de alto padrão, né? Uma obra milionária. O prazo e o custo. Desses dois aspectos, qual é o mais sensível para esse nicho de cliente? O prazo ou o custo? Prazo, sem dúvida alguma. Estão muito ligados, né? Porque se você tiver assim, diretamente ligado. O aumento de prazo geralmente de custo. Entrando um pouquinho na parte mais técnica, talvez não seja, enfim, mas você tem o custo indireto da obra, que independente, tipo, né, a obra separada em custo indireto e direto. O direto é o tijolo, é o cimento, é o porcelanato, é o mármore, enfim. Aquilo ali vai ser executado, mas o indireto, que é a equipe, que é o material, que é o equipamento, desculpa,
Se a obra se estender, ele também continua. Eu sou engenheira de formação, não sei se você sabe, né? Sei, Então, você me eu falou. já trabalhei com BDI, custos diretos e indiretos, aí eu domino. Já sabe bem o que eu tô falando. E aí, minha preocupação é sempre educar o arquiteto e o cliente, porque não adianta só o arquiteto também, o cliente tem que estar junto nesse processo, da importância de antecipar a compra. Com certeza, porque... Uma vez que ele antecipa, ele já evita essa questão atraso no prazo de E a entrega. sua experiência vai ser a melhor possível. Ele também elimina a indefinição, que é outro quesito que você trouxe de muito impacto. Isso. A indefinição provoca desdobramentos muito caros e com reflexo em extensão de prazo, a indefinição do cliente. Indefinição e assim, e se não tiver, quando não tem definição, tem a possibilidade de ter alguma modificação. E eu sempre deixo claro para todos os clientes, cara, não tente não mexer. Obviamente, não tô te obrigando a não mexer, porque é sua casa, mas tente não mexer, porque quando começa a mexer, começa a nossa conversa ruim. Então, se a gente consegue trazer, faz sentido isso, essa minha linha de raciocínio? Se eu consigo trazer o momento da compra do cliente, antecipar ele para o início ali, enquanto está fazendo a estrutura, eu já estou comprando acabamento. Eu garanto que não vai ter modificação no projeto, então isso eu garanto esse ganho. Eu garanto prazo de entrega e assertividade nisso. E eu também garanto um fluxo de pagamento Perfeito. mais homogêneo para o cliente. Perfeito, assim, o cenário ideal para a gente. E aí, obviamente, você tem que preocupar com o estoque. Em conversa com você, já entendo que a Beolá já preocupa com isso. Então, acho que o caminho é esse. Caminho é esse. Então, estamos no caminho certo, né? Vamos Com junto, certeza, então, com trazer certeza. esse momento da compra aí para achar o ponto ideal e disseminar isso, né? Compartilhar essa informação, porque quanto mais as pessoas estão pensando com a mesma mentalidade, o processo fica mais fluido. Sem dúvida alguma. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade, foi sensacional.